sejam bem-vindos, Fernanda, Sirlene, Cibele e Gisele, na nossa aula de hoje. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o processo de aplicar pessoas, que é o conteúdo da unidade 3 nossa penúltima unidade. No final da aula eu vou falar um pouquinho também sobre o questionário, a atividade que encerrou, atividade 1, e a atividade 2, que é o trabalho em grupo, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, referente à aula ou conteúdo, pode estar me interrompendo aqui, parando, ou mandando no chat, ou quiser falar no microfone, abrir a câmera, fiquem à vontade, tá joia? Então, na aula de hoje, a gente vai iniciar o processo, né, o segundo processo daqueles 6 da gestão de pessoas, tá? Lembrando que a gente vai ver ainda o processo de recompensar pessoas, tá? Então, o terceiro processo, né, é o de recompensar, é o conteúdo da unidade 4, e aí a gente encerra a disciplina de gestão de pessoas 1, e os outros 3 processos vocês vão ver na gestão de pessoas 2, tá? A gente tem 3 aulas dentro da unidade 3, que é a orientação das pessoas, que é essa aula de hoje, a modelagem do trabalho, que é a aula de terça-feira, e a avaliação do desempenho humano, que é a aula da próxima sexta-feira, e aí a gente fecha a unidade 3, ficando somente a unidade 4 para a gente avançar, tá? Então, falando um pouquinho desse processo de aplicar pessoas. Na unidade anterior, a gente falou sobre o processo de recrutamento e seleção, que basicamente é a escolha das pessoas e a seleção delas para começar a trabalhar, tá? Que derivam do processo de agregar pessoas. Então, enquanto esse processo de agregar pessoas localiza e agrega as pessoas no mercado de trabalho, para dentro da organização, o passo seguinte é a gente aplicar as pessoas, né, como força de trabalho e também força intelectual na organização. Então, após o processo de provisão de pessoas, que é a provisão, ela subdivide-se entre recrutamento e seleção, vem o processo de aplicação das pessoas. Então, isso significa que, uma vez recrutadas e selecionadas, as pessoas devem ser integradas à organização, posicionadas dentro do cargo e da tarefa, treinada e incessantemente, ou seja, constantemente avaliada quanto ao desempenho. Uma das diferenças do serviço público para o serviço privado vem justamente da avaliação de desempenho, que a gente vai ter uma outra unidade que vai discutir isso com um pouco mais de profundidade, tá? E é aqui que muitas das vezes o privado se difere do público, porque no privado a avaliação de desempenho é feita quase que diariamente, mesmo que não formalmente. Enquanto no serviço público, a questão da estabilidade do serviço público acaba gerando certa acomodação, acaba gerando uma falta de aptidão de algumas pessoas para desenvolver o serviço. Não é regra, tá? Não é a maioria, é uma minoria, mas por culpa dessa minoria, muitas vezes a maioria acaba sendo punida, penalizada. Então, na esfera federal, há uma discussão sobre acabar ou não com a estabilidade do serviço público, tá? E muita gente até confunde, fala, mas o servidor público não é mandado embora. Ele é, né? A diferença é que ele não é exonerado, ele é demitido. Só que não é igual o privado, que fecha a porta hoje, tchau e benção amanhã. No serviço público tem todo um processo, que chama de processo administrativo, que tem a primeira fase, que é a admissibilidade do processo, depois vem a apuração, né, dá-se o direito à ampla defesa e o contraditório, averiguações finais e, por fim, a decisão. E aí os recursos em cima das decisões. Então, é um processo que, mesmo que você tiver uma prova cabal, uma prova consistente, ainda assim leva-se tempo para você poder demitir um servidor público, tá? Há projetos de leis na Câmara, no Senado, tramitando para mudar isso, mas eu não sei se isso passa. Esse ano é certeza que não. Talvez ainda dentro da gestão do Bolsonaro isso deva ocorrer, mas o projeto que tem lá, que está mais avançado, é para valer apenas para novos servidores, não para quem já está hoje no serviço público. Tá? Então, essa parte de integração à organização, posicionamento da pessoa dentro do ambiente de trabalho
né, dentro do cargo e da tarefa. E a avaliação dela é o que a gente vai tratar nessa unidade, na unidade 3. Tá? E como a gente já disse, a gente vai dividir em 3 partes. Orientação das pessoas, que são os programas de socialização e como, né, como que a gente integra esses funcionários à cultura da empresa, né? A aula da terça-feira a gente vai falar da modelagem do trabalho, ou seja, as maneiras de você desenhar e estruturar o trabalho dentro da organização. E a terceira parte é a avaliação do desempenho humano. Como é que eu avalio essas pessoas? Tá? Então, são assuntos que às vezes chega até a ser um pouco repetitivo, mas é necessário a gente tratar, porque vocês, na condição de gestores de pessoas, precisam saber disso. Porque costuma ter muito erro nessa parte aqui. Às vezes a pessoa é excelente, o processo de recrutamento e seleção, o processo de agregar funcionou, mas, hora que chega aqui no processo de aplicar, joga a pessoa de qualquer jeito, não explica para ela o que é para ela fazer, acha que porque ela tem um bom currículo ela já sabe de tudo, né? E vocês vão ver que não é bem assim, tá? E aí tem algumas premissas, né? Sempre quando eu introduzo alguns assuntos, eu abordo primeiro as premissas. O que são as premissas? São as regrinhas, né? As regras de negócio, as regras do jogo. Então, a orientação das pessoas é o primeiro passo para adequada aplicação nas diversas atividades da organização. Trata-se de posicionar as pessoas nas suas respectivas atividades e esclarecer para elas qual é o seu papel e qual é os objetivos que ela precisa alcançar. Tá? Então, pense comigo e me corrija se eu estiver errado. Né? Quando ingressamos na organização, a gente não fica com um sentimento assim de ufa, entrei, consegui, né? Agora já foi, já passou, né? É esse geralmente o sentimento que a gente tem, né? Até tem algumas propagandas que às vezes passam na TV, foi tão difícil passar pela entrevista, agora eu já passei, já estou lá dentro, né? Então, não é bem assim, tá? Aí você entra e fala assim, beleza, e agora? O que eu faço? Né? Já estou aqui dentro, mas e aí? Né? Qual é? O que eu tenho que fazer? Qual foi? Né? O que está pegando? O que eu tenho que fazer aqui? Então, imprimir rumos e direções, definir comportamento, ações, metas, objetivos, resultados, são providências orientadoras, ou seja, são coisas que a organização tem que ter em mente para oferecer aos funcionários. Então, vamos um por um aqui. Imprimir rumo e direção. Está ligado lá no planejamento estratégico, tem a ver com a missão e a visão da organização, tá? E é onde a empresa diz ao funcionário qual é o caminho que ela quer seguir, tá? Definir comportamento e ações é no sentido de que a empresa é responsável socialmente, a empresa tem um ambiente mais informal, tem um ambiente mais formal, né? Por exemplo, na Unemate, lá na reitoria, é muito comum, por exemplo, no dia a dia, você vê, às vezes, os pró-reitores de camiseta polo, camiseta simples, né? Mas não é todo dia, né? É quando tá bem informal mesmo, geralmente sexta-feira, às vezes dia que emenda um feriado. O normal é o pessoal tá de camisa social, pelo menos. Terno e gravata é a coisa mais rara do mundo, porque a gente mora no estado quente, né? Então, não é da nossa cultura vestir terno e gravata. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, o pessoal do Sul é tão arrumado, veste tão bonito, porque lá faz frio, lá dá para usar terno e gravata, aqui não dá, né? Aqui é difícil. Você usa, mas tem que estar dentro do ar-condicionado, tá? Então, é preciso que a organização providencie esses assuntos para a pessoa, para que ela entenda onde que ela entrou, né? E todas as empresas, será que orientam as pessoas quando elas entram? Né? Não, tá? Nem todas. Será que existem empresas que nem mesmo sabem para onde elas querem ir? Exatamente. Tem empresa que não sabe o que está fazendo aqui na Terra, tá? Eu já mexi com algumas consultorias, eu já fiz trabalho de custo, tá? Eu já atuo também com a área de custo. E às vezes eu perguntava assim, qual que é a sua margem de lucro nesse produto? A pessoa fala assim, eu não sei. Mas como é que você sabe se você está ganhando dinheiro ou não? Eu abro caixa no final da semana, se tiver dinheiro, eu estou ganhando dinheiro. Desse jeito, tá? Então, eu falei, mas como é que você põe o preço da mercadoria? Eu pego o valor de compra e aplico lá 30%, 40%, 50%, que eu sei que, certo ou errado, isso cobre meu custo e se eu dei certo até hoje com essa fórmula, é assim que vai fazer, é assim que vai ficar,
tá? Então, as pessoas não têm muito uma noção, muito uma direção para onde quer ir, tá? E de nada vale a gente orientar as pessoas na organização se a própria organização, às vezes, não sabe para onde pretende ir. Tem um ditado, um provérbio chinês, na verdade, que diz assim, se você não sabe para onde ir, como é que você sabe que você vai chegar, né? Até o pessoal também faz uma brincadeira com aquela frase da ex-presidente Dilma, né, de bater a meta, de dobrar a meta, né? Você não põe meta, mas aí quando você atinge a meta, você dobra a meta, né? Então é uma coisa assim muito confusa, não faz muito sentido, né? É você deixar em aberto e depois de feita que você vai definir a meta, né? Então não é meta, né? Então você está nivelando por baixo, é diferente, tá? E é importante que a organização saiba para onde ela esteja indo, para tentar fazer com que as pessoas ajudem na sua trajetória. Então, fala, professor, mas isso tem a ver com planejamento estratégico. É tão importante assim? Pessoal, porque isso pode fazer com que uma empresa sobreviva ou pode fazer com que uma empresa morra, tá? Então, essas redes de fast food, elas estão numa linha, numa pegada de comida mais saudável, de algo não tão gorduroso, sabe? Então, o planejamento estratégico delas é tentar trabalhar com fast food um pouco mais saudável. Muitos restaurantes. E aí vou citar um caso aqui para vocês. Aqui em Cáceres, uns 2 anos atrás, abriu um restaurante de comida típica, comida regional, tá? Daqui de Cáceres. E aí, esse restaurante abriu cheio de regras certinhas, vamos chamar assim, né? Comida orgânica, comida com pouco sal, cuidado com o lixo, cuidado com o descarte, aquela coisa toda que é muito bonito para grandes empresas, isso é quase que obrigação, para pequenas empresas não. E aqui na cidade o povo não valoriza muito isso, tá? Eles botaram um cartaz de quase 1 metro de tamanho na frente do restaurante, da balança, falando assim que a quantidade de sal na comida seguia a recomendação da Organização Mundial de Saúde, tá? Você ia comer a comida sem sal. O que você mais vê é o pessoal acabando de servir lá e jogando muito mais sal do que talvez consumiria se ele tivesse com a quantidade de sal um pouco acima do que a OMS recomenda, entendeu? Então, talvez para uma cidade grande, que você tenha pessoas que já se acostumaram a comer comida sem sal, né? Isso tem efeito. Aqui em Cáceres não adiantou. Aqui não deu 3 meses, o restaurante fechou, porque o pessoal começou a falar que a comida era sem sal, sem gosto, sem tempero, e aí acabou não dando certo, tá? Então, eles estavam certos, mas a própria população julgou como se eles estivessem errado, tá? Então, por isso que é importante essa definição. Será que meu público está preparado para o tipo de negócio que eu estou oferecendo, né? E aí, para isso, você tem que ter, e aí você tem que demonstrar para o funcionário, para o colaborador, a missão e a visão da organização. Porque senão, numa situação dessa em que você não explica que o sal é reduzido por questão de saúde, tá? O próprio funcionário às vezes não sabe defender a organização. Como eu cheguei a ver, como eu cheguei a presenciar. O funcionário está falando assim, o pessoal reclama tanto, não sei por que o pessoal não ouviu ainda e não voltou a colocar mais sal, tá? Então, assim, lógico, você tem que ouvir o cliente, você tem que repassar. Mas o próprio funcionário só sabia estritamente aquilo que estava escrito ali no cartaz, tá? Não sabia explicar o porquê. E, por exemplo, a minha mãe, algumas pessoas da minha família que são mais de idade, já tem mais de 65 anos, e que tem problema cardíaco, né, de pressão alta e tal, eram essas pessoas que ainda estavam mantendo o restaurante funcionando, porque elas sabiam da importância de você evitar o excesso de sal, tá? Bom, então, antes de você apresentar também a missão e a visão da empresa, é importante que vocês conheçam, na verdade, o gestor de RH, junto com os donos, os dirigentes da empresa, conheçam um negócio chamado cultura organizacional. Tá? A cultura organizacional, ou também conhecida como cultura corporativa, é um conjunto de hábitos, crenças e valores
estabelecidos por normas, atitudes e expectativas que é compartilhado por todos os membros de uma organização. Então, ele é uma coisa enraizada e é a maneira de pensar e agir dentro da organização. A cultura, ela vai representar a percepção dos dirigentes e colaboradores, a mentalidade, o estilo de trabalho, as regras, as festas, o dia a dia, tá? O fato, por exemplo, de rezar antes de abrir o comércio, o fato de você bater um sino quando alguém bate uma meta, tá? Isso tem a ver com a questão da cultura organizacional, tá? A cultura, ela difere um pouquinho do clima organizacional. Clima é uma coisa de dia a dia, clima é uma coisa que vem e passa muito rapidamente. Por exemplo, quando a gente está naquela época de Copa do Mundo, uns 15 dias antes, e aqueles 30 dias mais ou menos que dura a Copa do Mundo, a gente pode configurar como um clima organizacional. Bandeirola verde e amarela, dispensa na hora do jogo, até mesmo o dia inteiro na hora do jogo, né? Dispensa dia de jogo. Então, aqui é uma coisa de clima, né? Já a cultura, não. A cultura, ela representa, na verdade, as normas informais. Geralmente são normas não escritas, tá? Mas pode ser que tenha normas escritas também, tá? Só que quando tem norma escrita, a gente chama de código de valores ou código de conduta, tá? Porque é um código, é escrito. E por ser não escrito, geralmente a gente atribui como cultura, tá? E isso acaba orientando os membros da organização no seu dia a dia, para o alcance dos objetivos organizacionais. Então, o fato, às vezes, dela abrir ou não abrir num sábado, o fato dela, né, às vezes, fechar ou não para almoço. Aí eu vou citar um exemplo de cultura organizacional na cidade de San Matias, que fica na Bolívia, uns 100 quilômetros daqui de Cáceres, tá? Quando dá mais ou menos 11 e meia da manhã, na cidade de San Matias, não sei se alguns de vocês já conheceu, a cidade inteira, uma cidade de 7, 8 mil habitantes, a cidade inteira fecha. Fecha porque o pessoal vai almoçar e vai dormir, vai tirar a siesta deles. 2 e meia, 3 horas da tarde é que eles resolvem abrir a loja de novo, tá? Depois de já ter dormido, ter tirado a siesta deles lá. E não tem quem faça abrir na hora do almoço. Você pode esmurrar a porta que ninguém vai te vender mercadoria na hora do almoço, tá? Então, a cultura, ela precisa ser alinhada juntamente a outros aspectos das decisões e ações da organização, como o planejamento, né, as 4 funções básicas: planejamento, organização, direção e controle, para que possa conhecer melhor a organização. Alguns aspectos são percebidos de maneira mais fácil, outros é um pouco mais difícil, tá? A cultura, ela acaba refletindo um iceberg, tá? A gente usa essa metáfora do iceberg para a cultura organizacional. Por que a gente usa a metáfora do iceberg? Porque no iceberg, normalmente, a parte externa, tá? Essa parte aqui, que seria a parte externa, é a parte que a gente mais vê, tá? Só que o iceberg, ele costuma ter um tamanho muito maior, que é a parte que a gente não vê, tá? Então, a maior parte do iceberg, ela acaba ficando abaixo do nível da água. E é por isso que a gente associa a cultura. Você só vai conseguir enxergar o iceberg inteiro depois de um tempo. Depois de pelo menos aí uns 2, 3 meses, 6 meses. Tem empresa que você só vai conhecer a cultura daí um ano, né, se passado. E aí a gente tem... Opa, acho que eu avancei. Tá certo, é isso mesmo. Aqui a gente tem, e por que a gente associa o iceberg, né? A gente tem os componentes visíveis, né, que é a parte externa, acima da linha d'água, tá? Que é o que a gente vê, que é a estrutura organizacional, os cargos, os objetivos, as tecnologias, políticas, métodos, medidas de produtividade, né? Quantas vendas semanal, mensal, anual, tá? Então isso a gente vê e faz parte da cultura. O que a gente às vezes não vê, tá? Que é muito difícil, que você só vai perceber com o tempo, são os componentes invisíveis, que são vinculados à parte afetiva, emocional, psicológica, né? Que tem a ver com padrões de influenciação e poder, tá? Então, por exemplo, é um casal que é dono da empresa.
a empresa está no nome do marido, mas quem manda, quem dá as ordens, quem tem que agradar, quem é a mulher, tá? Então, quem tem que a empresa do pai, mas o filho não tem nenhum vínculo direto com a empresa, mas quem manda é o filho, tá? Então, isso demora você perceber. Por quê? Porque está abaixo do iceberg. Ninguém vai. Um ou outro amigo que confia muito em você, que foi com a sua cara, digamos assim, tá? Amigo ou amiga, que às vezes vai chegar e já vai te dar as cartas ali, tá? Ou você, às vezes, vai ser esse amigo ou amiga que vai chegar e dar essas cartas justamente porque você quer aquela pessoa bem, você quer que ela se dê bem ali na organização. Outra coisa que você também não costuma ver, né? Algumas percepções e atitudes das pessoas. Então, tem gente que às vezes é quieto, tem gente que é mais extrovertido. Os sentimentos do grupo, crença, valores, expectativas, padrão de interação, normas grupais, né? Relações afetivas. Então, tudo isso você só vai conseguir perceber conforme o tempo, tá? Eu mesmo, por exemplo, falando um pouquinho de mim, eu tenho um semblante um pouco mais fechado, uma cara mais séria. O pessoal até estranha, às vezes, quando eu faço alguma brincadeira, né? Fala, nossa, mas você falando isso, você brincando com isso, né? Eu falo, porque vocês não conhecem direito, é por isso que às vezes estranha, tá? Então, tem coisa que você só vai conseguir, de fato, saber, né, como a pessoa realmente é, depois de um tempo. Porque ninguém consegue fingir por muito tempo, ninguém consegue ser tão diferente dentro da empresa por tanto tempo, tá? Então, é isso que muitas vezes essa parte de baixo do iceberg não mostra e que, do ponto de vista da gestão de pessoas, precisa conhecer. Lembra que eu falei lá nas primeiras aulas, às vezes a questão eu tratei como fofoca, né? Você tem que, o gestor do RH, ele tem que saber das fofocas, tem que saber o que está acontecendo, porque isso é a parte do iceberg que não se vê. E às vezes isso pode estar influenciando um outro ponto, isso pode ter relação com algum outro comportamento ou padrão de comportamento dentro da organização. Tá? E alguns componentes da cultura organizacional. Então, o Chiavenato, ele diz que a cultura se apresenta em 3 diferentes níveis: artefatos, valores compartilhados e pressuposições básicas. Então, a gente tem esses 3 pontos aqui: artefato, deixa eu trocar a cor aqui, valores compartilhados e pressuposições básicas. Vou trocar outra cor aqui, botar um vermelho aqui. Pressuposições básicas. Então, o que ele diz no artefato? Ele fala que é o primeiro nível, tá? A cultura é muito superficial, ela é perceptível. Você consegue visualizar ela tal como um artefato, tá? Tal como algo concreto, físico, como um prédio, um produto, resultado de um serviço, padrão de comportamento, por exemplo, roupas, modo de falar, agir, se comportar. E entra em artefatos também a simbologia, a história, os heróis, as lendas, tá? As cerimônias das empresas. Então, isso é artefato, ou relíquia, como outros autores chamam também. Tá? Já os valores compartilhados, ele está um pouquinho mais abaixo, é um pouco mais difícil de você ver. É onde os valores relevantes de fato estão. São as razões pelas quais as pessoas fazem o que fazem. Então, funciona como justificativa aceita por todos. Por exemplo, a filosofia da empresa, a estratégia empresarial, a questão, às vezes, de você doar parte do lucro para alguma campanha, a questão de você, às vezes, doar um dia de trabalho seu para a organização, para que aquele dia ela possa utilizar e reverter o lucro para uma outra campanha, né? Uma doação para as crianças, para ajuda à associação dos animais, os idosos, meio ambiente, entre outras coisas. E as pressuposições básicas, que é o nível mais baixo, e aqui é onde está a parte inconsciente, os sentimentos e as pressuposições dominantes das quais as pessoas creem, tá? Então, as pressuposições básicas, ela é o mais difícil de você identificar, justamente porque não é pelo que você viu, mas você enxerga elas, você enxerga essas pressuposições pelo aquilo que você não viu, pelo aquilo que não foi dito, tá? Então, por isso que é muito difícil de você identificar. Mas, professor, como assim? Dá um exemplo, tá? Se vocês tiverem uma situação em que
já aconteceu, isso aqui eu vivenciei com um colega de trabalho, em que ele fazia, por exemplo, se você olhasse o ponto dele, ele cumpria as 40 horas semanais de trabalho. Né? Você não podia mandar cortar o ponto dele, porque ele de fato cumpria as 40 horas de trabalho. A questão é que, sem nenhuma autorização, ele fazia meia hora a mais, uma hora a mais durante a semana, às vezes até 2 horas extras a mais durante a semana, e chegava na sexta-feira à tarde, ele já tinha cumprido as 40 horas, né? Ele batia o ponto dele na saída e vazava para Cuiabá. E não avisava ninguém, né? Que ele já tinha ido para Cuiabá. E quando você ligava, fulano, cadê você? Ah, eu já cumpri minhas 40 horas semanais e tchau para você, tá? Então, a pressuposição básica que foi criada dele é que ele é um excelente cumpridor de horário, mas não é uma pessoa da qual eu posso contar, porque às vezes sexta-feira à tarde eu tenho um fechamento de um balanço de pessoal, às vezes eu tenho conferência de ponto que recebe dos outros campos, eu tenho às vezes um prazo vencendo com algum órgão de controle. Então a pressuposição básica, com base nessa experiência, nesse relato, é que ele é formalista, legalista, mas é uma pessoa que não dá para contar, tá? Que não é parceira. Então você consegue perceber isso e muitas vezes esse é o fator decisivo para a pessoa ocupar um cargo de comissão, uma função de confiança, para a pessoa poder crescer, para ocupar um cargo de gerência, tá? É simplesmente uma pressuposição básica que você não confia nela, né? Por mais que ela esteja agindo em tese dentro da lei, tá? O ponto ilegal é que ela teria que ter autorização da chefia, uma vez que ela já cumpriu a carga horária. Ela teria que ter autorização para fazer hora extra e teria que ter autorização para não vir no período vespertino, uma vez que ela é servidora pública, a pessoa, né, servidora pública, e ela trabalha atendendo o público, tá? Então, fazendo a comparação aqui, né, na metáfora do iceberg, então a gente tem os artefatos naquela parte que é visível, tá? Que tem a ver com a estrutura, os valores compartilhados. Você até consegue enxergar por cima d'água ele aqui, né? Mas ainda assim é um pouco mais difícil, tá? E as pressuposições básicas, que é muito mais demorado, são coisas muito mais profundas e leva tempo, tá? E tem que levar tempo mesmo, porque se não levar tempo, você pode estar com uma pré-imagem, um pré-conceito, uma pré-percepção, e essa percepção pode ser errada, tá? Então, precisa-se de tempo para você amadurecer, tá? Que é justamente porque são as fontes mais profundas de valores e ações. E assim, às vezes eu falo que precisa de tempo mesmo, porque se você já sair já determinando que esse iceberg vai muito profundo, esse iceberg não vai muito profundo, você corre o risco de induzir alguém a um erro, e esse erro muitas vezes pode ser comprometedor. Tá? Por isso que a gente deve sempre tomar cuidado na hora de se fazer juízo de valor, juízo de grandeza, porque, por exemplo, dor, sentimento, dificuldade é diferente de cada pessoa tem uma resiliência, cada pessoa tem um jeito diferente de agir, de se comportar, tá? E na gestão de pessoas de hoje, né, o que significa cultura organizacional? Então, ela significa a maneira como a organização visualiza a si própria e o seu ambiente, tá? E quais são os elementos da cultura organizacional que a gestão de pessoas vislumbra hoje em dia, né? Então, a gestão de pessoas está de olho no comportamento humano observável, como as pessoas se interagem, a linguagem dela, os gestos, tá? E aí eu chamo a atenção para uma questão, né? Agora, por conta da pandemia, está meio complicado. Essa pandemia vai mudar também um pouco a forma das pessoas se relacionarem. Mas para vocês terem uma noção, em 2018 eu fiz uma pesquisa com os alunos meus de administração da produção. Eu levei eles para um bar, tá? Não para beber. Depois da aula eles beberam, antes da aula não, tá? E para observar o seguinte, a gente pegou assim, mais ou menos o mesmo dia da semana, no mesmo período do mês, por exemplo, começo do mês, que é um pouco mais movimentado, e a gente fez um teste com dois grupos público-alvo. O primeiro, a gente observou um grupo de pessoas que sentaram na mesa com o celular, tá? De posse do celular e acesso à internet. E o outro grupo que sentou na mesa e estavam proibidos de utilizar celular
e internet, obviamente, eles tinham que interagir mais entre eles, que vou chamar de grupo 2. Na opinião de vocês, qual dos dois grupos, grupo 1 ou grupo 2, consumiu mais bebida e mais comida? Pode usar o chat aí para falar. Na opinião de vocês, o grupo 1, que estava de posse do celular, ou o grupo 2, que não estava de posse de celular e internet? Qual dos dois grupos vocês acham que mais consumiu dentro desse estabelecimento? Eu acho que o que estava sem celular. Gislaine está com o grupo 2, né? Quem mais? Darley 2. Vamos ver quem mais. Fernanda, tá? Exatamente, vocês acertaram, tá? O grupo que estava sem o celular e internet, eles acabaram consumindo quase 60% a mais do que o grupo que estava de posse do celular e da internet, tá? Isso sem falar que o pessoal pediu uma cerveja, aquela garrafa de cerveja rodou a mesa, todo mundo batendo foto, selfie, postando aquela coisa toda. E quando você observava esse grupo de pessoas postando na rede social, aparentava que eles estavam consumindo muito mais do que o que de fato eles estavam verdadeiramente consumindo. Então, por exemplo, qual que é o resultado disso? Tá? Que o comportamento das pessoas tende a afetar o consumo à medida que elas se interagem mais com a tecnologia do que com o consumo. Essa foi a conclusão. Tá? E esse estabelecimento, em determinados dias da semana, ele chega a dar desconto de 15% a 20%, ele dá desconto de 15% a 20%, se você e o seu grupo de amigos ali da mesa não ficar de posse do celular na mesa. Tá? Para ele compensa dar um desconto grande, porque 20% é um desconto grande, para que as pessoas elas vão lá, guardam uma caixinha com chave, tá? E aí, evidentemente, elas vão lá, levanta, olha, né, uma coisa assim, mas e por isso que alguns restaurantes às vezes evitam fornecer internet, aquela coisa toda, para as pessoas não acabarem se pendurando, tá? Então, por isso que a gestão de pessoas às vezes fica olhando ali, né? Por isso que às vezes tem empresa que não gosta que funcionário fica mexendo no celular na hora do trabalho, porque isso acaba gerando uma distração e que acaba perdendo o foco, tá? Eu, particularmente, não sou contra. Eu gosto do celular como uma ferramenta de trabalho. Mas tem empresa que não entende assim, tá? Oi, sim, pode falar, Gislaine. Eu falo assim, o complicado é que, igual nas empresas, são poucas pessoas que sabem usar como uma ferramenta, né? Porque eles muitos dispersam o serviço, não vê uma caixa, tropeça numa caixa no caminho e não tira porque está com o celular na mão e não observa. É realmente uma ferramenta de trabalho muito boa no mundo em que vivemos, da internet, né? Na era da internet. Mas a maioria não sabe usar. E aí fica muito disperso do trabalho por causa do celular. E muitos dependem realmente, diretamente do celular para trabalhar. Principalmente pessoas que trabalham com vendas, né? Essas coisas no sentido, mas não sabem usar mesmo da forma correta. Exato. E aí, quando vocês tiverem um tempinho, né, agora não porque vocês estão atolados de atividade, de trabalho, de vários outros professores, mas entre um PLSE e outro, façam um teste para vocês verem. Deixem o celular de vocês assim 24 horas sem vocês visualizarem as mensagens, tá? Pega um dia que vocês estiverem de bobeira, façam um teste. Pode ser dia de semana, final de semana, acho que final de semana é um pouco melhor. Mas fiquem 24 horas sem mexer no celular. Depois vocês vão lá ver quantas mensagens vocês receberam em 24 horas, tá? E quantas dessas mensagens, por exemplo, vai ter umas 2.000, 1.500, 2.000, quantas dessas eram úteis, informações úteis, e quantas eram informações inúteis, tá? Pode falar, Gislaine. Eu faço um negócio assim, às vezes quando eu chamo alguma amiga aqui em casa para almoçar ou jantar, e não me pode dar a senha na internet, mas eu falo, pelo amor de Deus, eu chamei você aqui para você jantar, mas para a gente conversar, dar risada, né? Porque às vezes convidamos alguém para ir na nossa casa, as pessoas não se interagem, elas ficam o tempo todo no celular e ninguém conversa. Vai lá na casa lá fazer uma visita, mas ninguém conversa mais, fica todo mundo no celular, eu não gosto. Quando tem Exato. visita na minha casa, que fica tudo celular. Eu já vou falando, guarda logo esse celular e vamos conversar. Eu gosto de conversar. Geralmente
a gente vê muito isso no Natal, né? Natal geralmente é a data, cada família tem essas datas, mas geralmente Natal é a data que mais, Natal e Dia das Mães são as duas datas que você mais costuma reunir a família. Às vezes Dia das Crianças, né? Quem tem muito filho, aniversário às vezes da avó, assim, né? Do vô, da avó. E ultimamente a gente tem visto o pessoal tudo presente fisicamente, mas virtualmente longe, né? Às vezes conversando do lado, conversando com a pessoa da frente, mas pelo celular, né? Então, é bem colocada a sua fala, Gislaine, no sentido de que é uma ferramenta útil, mas tem que saber dosar, né, o seu uso. Também, né, alguns outros pontos da cultura, né, tem a ver com a questão de normas, principalmente aquelas que valem nos dias informais, né? Então, tem empresa, por exemplo, que pede para o funcionário não usar o uniforme da empresa fora da empresa. Tem empresa que pede para a pessoa tomar cuidado com as redes sociais, com o que posta, tá? Porque isso pode gerar problema e dá problema, tá? Eu lembro uma vez, assim, meus irmãos, a gente sempre teve bicho de estimação, assim, gato, cachorro, e aí a gente estava uma vez na casa da minha mãe, assando uma carne num dia à noite, e aí meu irmão brincou assim, tava meu irmão, meu cunhado, ele brincou assim de colocar o gato como se fosse fazer um churrasquinho de gato na churrasqueira, mas de longe, sem chegar perto nem nada, assim, né? E meu cunhado bateu a foto, colocou lá num grupo e já tinha gente assim, já quase que chamando a Sociedade Protetora dos Animais, porque meu irmão estava judiando lá do gato, aquela coisa toda. Então, e ele estava com o uniforme da empresa, porque ele saiu do serviço, foi para lá, que ele quase gerou demissão dele por conta disso. Tá? Então, foi uma brincadeira assim, boba, besta, mas olha o contexto que isso toma. Tá? A questão também de valores dominantes, ética, respeito à pessoa, qualidade dos produtos, preços baixos. Então, às vezes a pessoa é um diretor de uma empresa, mas de repente descobriu que ele foi lá, bateu na mulher, né, bateu na esposa, cometeu violência doméstica e a empresa não compactou com isso, a empresa pode mandar ele embora sim por justa causa. Tá? Inclusive, eu lembro de um professor que foi demitido por ter batido na esposa. Isso foi uns 7 anos atrás. Ele bateu na esposa num posto de combustível, não vou falar qual campus foi, tá? Alguém filmou, denunciou, a Unemat, ele respondeu, acho que civil e criminalmente, e respondeu administrativamente dentro da universidade com a perda do cargo, tá? A questão da filosofia administrativa, né? Então, políticas organizacionais, conta cliente, acionista. Então, como que são tratados, divisão de lucro, a questão de investimento, participação societária, né? As regras do jogo, né? Então, como que funciona, o que precisa ser feito para ser aceito no grupo, tá? A questão das atividades compartilhadas. Então, tudo tem um limite, mínimo e máximo, né? Então, as pessoas geralmente não é para fazer de menos, mas também não é para fazer de mais, porque pode afetar o serviço de outra pessoa e tal. E a questão do clima organizacional, né? Que é algo de dia a dia, como a pessoa está se sentindo naquele dia, naquela semana, né? Como que ela está reagindo a elementos externos. Então, esse período de pandemia tem feito com que muita gente sentisse falta, né, dessas relações interpessoais, de fazer uma reunião presencial, né, de lembrar, né, de um contato físico, assim, de um aperto de mão, de um abraço. Então, isso tem feito falta, tem feito a diferença aí na vida das pessoas. E a cultura, ela pode ser um fator de sucesso ou fracasso. Ela pode ser flexível e impulsionar a organização, como também ela pode ser muito rígida e travar o seu desenvolvimento. Então, aquela parte visível da cultura, né, que tem a ver com padrões e processos, que é a parte de cima do iceberg, é mais fácil de mudar. Contudo, no nível mais invisível, né, onde estão os valores compartilhados, as pressuposições, é mais difícil de mudar e para mudar leva tempo para isso, tá? A mudança, ela pode ocorrer em algumas situações. Uma crise muito drástica, pode ser financeira, social, pode ser uma pandemia, como a gente está vivendo, por isso que eu dou esse destaque, tá? Uma mudança na liderança e uma organização pequena e jovem que às vezes não tem isso muito bem definido e para crescer ela precisa definir, tá? Então, uma crise drástica tem associações com uma pandemia. Você tem países com
queda de 30% do PIB num trimestre e subida de 30%, 40%, 50% do PIB em outro trimestre, algo jamais visto. Tá? Mudança de liderança, eu vou citar um exemplo aqui que vem da Fórmula 1, que eu já comentei com vocês. Eu esqueci o nome agora, não era Gino, deixa eu lembrar aqui rapidinho, presidente da Ferrari 2018, que faleceu. Não é Marisa Rivabene, deixa eu lembrar aqui o nome dele agora. Não era o Luca de Montezemolo também. Sérgio Marchionne, lembrei o nome dele. Sérgio Marchionne era o presidente do grupo Ferrari em 2018. Ele acabou morrendo assim de repente, de uma hora para outra. E ele é um cara que era presidente da Ferrari e ele chegou desde ele ocupou acho que todos os degraus, do mais baixo ao mais alto dentro da organização. E como ele morreu de repente por problema de saúde, a coisa afetou de um tanto dentro da empresa, do grupo Ferrari, que afetou a Fórmula 1, que é o lugar de maior desempenho dela, afetou a produção dos carros esportivos, afetou a gestão de pessoas, afetou a questão de liderança. Foi muito grande a perda desse líder lá dentro e o novo líder que assumiu não estava preparado. A Ferrari é um grupo muito tradicional e ela leva 8, 10 anos para preparar um sucessor. E ele era uma pessoa nova, assim, de 55, 58 anos. Então, eles não esperavam essa perda e essa mudança de liderança incorreu em alguns rumos tortos. Inclusive, hoje, a Ferrari pena, um dos motivos que ela pena no campeonato aí de Fórmula 1 é justamente por conta dessa mudança de liderança repentina. Tá? E organização pequena e jovem, tem essa relação porque ela não tem muito bem definido, ela começa a construir essa cultura dela, ela precisa construir a cultura para poder crescer, tá? E tem mais um outro fator, que eu deixo ele meio de lado aqui, mas é importante ressaltar também, com relação à cultura fraca, empresa que constantemente está mudando de cultura. Só que nesse ponto eu discordo do que a Venato, porque uma cultura fraca não é cultura fraca é clima, tá? Mudanças de cultura repentina não são mudanças que ocorrem com muita frequência, na verdade são mudanças de clima e não mudanças de cultura, tá? Mas como ele trata desse jeito, eu preciso passar desse jeito, tá? Só dou um adendo quanto a isso. E os colaboradores, eles aprendem a cultura organizacional de várias formas, tá? Como histórias, símbolos, materiais, linguagem. Então, eu vou explicar um pouquinho também de cada um aí. As histórias são contos sobre o fundador da empresa, lembrança, dificuldade do que aconteceu antigamente, como que era, como que acontecia, tá? Os causos e as histórias, tá? Que explica do porquê que as coisas hoje são assim, tá? Por que que toca o sino toda vez que bate a meta? Porque o cara saiu tropeçando numa cadeira que fez barulho de sino, sabe? Então, sempre tem uma história por trás. Rituais e cerimônias são geralmente eventos mesmo sociais, que a empresa faz para dar um up, para dar um destaque, uma certa relevância, tá? Como comemoração do aniversário da empresa, por exemplo, a festa da firma, né, a festa de fim de ano, o show da virada, sabe, aquelas cerimônias que geralmente nessas cerimônias escolhem um funcionário de destaque, geralmente essas cerimônias são para homenagear quem aposentou, entre outras coisas. Tá? Os símbolos materiais, eles têm a ver com a arquitetura do prédio, um arranjo físico, né? Logotipo, bandeira, tá? São aspectos da comunicação não verbal, tá? É importante porque ele faz ele não tem que dizer, você bate o olho nele e você já enxerga aquilo, tá? Como o logotipo do McDonald's, como o logotipo da Volkswagen, tá? Você só de bater o olho você já sabe o que é. É uma comunicação não verbal, você não usa palavras, você usa símbolos, tá? Linguagem, né? Aí tem a ver com a questão da identificação, da oratória, da fala, né? A questão, né, por exemplo, de Mato Grosso, é muito comum o linguajar
né, o sotaque mato-grossense, o linguajar mato-grossense, cuiabano, ele se destaca bastante, tá? Igual o sotaque nordestino, o sotaque gaúcho, o sotaque goiano, mineiro, né? Então ele tem ali a sua linguagem, a sua forma, que faz parte da cultura também, tá? E a cultura, ela se caracteriza pela aceitação implícita pelos seus membros desses aspectos, tá? E ela é reforçada pelo próprio processo de seleção que elimina as pessoas que não fazem jus, que não reconhecem os símbolos, a linguagem, tá? As metáforas, tá? Então, colocando, por exemplo, na Unemate como organização, tá? E aí eu posso falar isso, talvez, é que vocês estão no segundo semestre, a grande maioria, talvez não vivenciaram isso, tá? Mas falando, por exemplo, das histórias. Eu sou do tempo que não tinha aula quando queimavam o disjuntor, né? Então, quando eu fui diretor do campus de Cáceres, em 2000 entre 2010 a 2013, 2014, na verdade, não, 10 a 13, 14 eu estava com assessor. Assim, chegava a assim, ser meio que engraçado, vou colocar entre aspas aqui. Porque quando caía o disjuntor, por exemplo, na terça-feira, o pessoal, ei, bah, acabou a aula, vambora, acabou a aula, vambora, aquela coisa toda. Aí arrumava aquela coisa toda, na quarta-feira caia de novo. De novo, a energia caiu e tal. Na quinta-feira, caía de novo, já tinha abaixo-assinado, já tinha Ministério Público, já tinha TV, já tinha foto, já tinha processo rolando, porque onde já se viu que essa energia acabou, sabe? Então, geralmente um disjuntor cai é problema elétrico deriva de ampliação de infraestrutura, que vem de crescimento e são consequências, né? Principalmente quando às vezes não é bem planejado. Mas é uma história, tá? Eu sou do. E aí eu sei de uma de Juara, né? Porque teve um tempo que eu coordenei um curso de administração pública da UAB, e eu sou do tempo que em Juara tinha ainda o hotel de trânsito, que ficava ali no fundo, né? Perto do bloco da pedagogia, né? Cheguei a dormir aí, inclusive, no campus de Juara, algumas noites, eu escutei umas histórias de fantasma aí que tinha, né? No campus à noite e tal. Então, depois eu conto com mais detalhe essas histórias, tá? Eu sou do tempo que no final do semestre tinha uma festa com a revelação dos melhores professores e alunos. Tem a ver com as cerimônias, né? Então, eu não sei se no campus de Juara costuma fazer festa junina, mas em Cáceres era pedajunina, né? Não sei se, porque tem pedagogia em Juara também, mas tinha pedajunina, que era o curso de pedagogia que organizava a festa junina, e acabava chamando os outros cursos para cada curso não fazer a sua festa em separado, tá? Então, a gente tem a ver com a cerimônia. Tem a cerimônia de colação de grau, tem a cerimônia de homenagem aos servidores que se aposentam, a posse do reitor, dos diretores de campus, entre outras coisas, tá? Eu sou do tempo, né, que os símbolos materiais, que no mesmo prédio existia vários cursos juntos, os coordenadores de curso ficavam do lado do outro, no atendimento aos alunos e professores, né? Eu sou do tempo que a aula da disciplina do professor tal ocorria embaixo daquela figueira, embaixo daquela árvore. Então isso tem a ver com os símbolos materiais. E a linguagem, né? Eu sou do tempo que tinha, aqui em Cáceres tinha a Bate-Caverna, Luau na Figueira, Pedra Junina, né, que eu já comentei, que tem a ver com a linguagem, né? A Bate-Caverna era o prédio da biblioteca do campus de Cáceres, que ficou 2 anos, 3 anos em construção, e como era um prédio muito grande e ficava perto de umas figueiras muito grandes também, dava muito morcego. E o curso de biologia era à noite, então juntava, né? Morcego, Batman, caverna, pronto, virou Bate-Caverna. Né? Então, eram pontos, eram setores locais que viravam referência, né? Concha acústica, né? Salinha do tal, né? A tal da DIRCA, não sei se vocês chamam aí em Juara a Secretaria Acadêmica de DIRCA, mas aqui em Cáceres, até hoje, DIRCA era o nome que foi utilizado de 1978 até 1990 na Unemate, que era a Divisão Interna de Registro e Controle Acadêmico, DIRCA. E hoje o nome é SA, Secretaria Acadêmica, ou SAA, Secretaria de Apoio Acadêmico. Então, mas todo mundo chama de DIRCA. Inclusive, o pessoal passa trote aqui em Cáceres, nos calouros,
porque quando o calouro está com dúvida, os veteranos falam, vai lá, procura Dona Dirca, e não tem Dona Dirca nenhuma, tá? Então, isso tem a ver também com a questão um pouco cultural. Bom, então a gente já falou bastante da cultura e como ela funciona, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a socialização. Ela é uma prática de transferência de valores, crenças e princípios aos novos membros da organização. É na socialização que os elementos da cultura, os padrões de comportamentos são valorizados pela organização e revelados aos novos membros. Então, essa socialização ela é precisa para que se tenha objetivos de ajustar os novos membros às regras da organização. Então, entender a socialização é a maneira pela qual a organização procura pegar um novo participante e deve dizer a ele, sugerir, tá? Não obrigar, como ele deve pensar e agir de acordo com as organizações. Porque ele pode discordar e não querer participar, obviamente, da organização. E esse novo participante, ele tem que se ajustar, renunciando algumas das liberdades dele inicialmente, né, para ele poder ingressar ali, né, e a fim de seguir o que a organização determina, tá? Posteriormente a isso, aí sim ele vai fazendo os ajustes e as adaptações que ele julgar necessária, sem abrir mão da dignidade, dos valores pessoais, entre outras coisas, tá? E aí, né, assim, porque ele tem que concordar em obedecer um horário de trabalho, desempenhar determinada atividade, tá? E a organização procura introduzir a adaptação do comportamento do indivíduo às suas expectativas e necessidades. Então, mas assim, é só a empresa que adapta o comportamento do colaborador, né? Ou o colaborador também não adapta a empresa a ele, tá? Então, na verdade, os dois acabam fazendo esse ajuste. Só que como a empresa é mais sólida e ela já vem com uma bagagem carregada, você pode até ter colaborador que muda padrões e comportamentos da organização, mas isso é um pouco mais difícil de acontecer, tá? Normalmente acontece quando você tem, por exemplo, pessoas que são cadeirantes, pessoas que são deficientes, pessoas que têm algum tipo de deficiência intelectual, deficiência física, e que precisam que as outras pessoas se adaptem a ela também, para que ela consiga trabalhar, tá? O novo participante procura influenciar a organização e seu gerente superior para criar uma situação de trabalho que seja propícia à sua satisfação e alcance dos seus objetivos organizacionais. Lembrando que o desafio da gestão de pessoas é compatibilizar o objetivo pessoal do colaborador com o objetivo organizacional, tá? E aí a gente chama de um processo de duas mãos, que as duas partes tentam influenciar e adaptar aos seus propósitos e conveniências, tanto o colaborador adaptando a empresa, quanto a empresa o colaborador, tá? Então, de um lado a socialização da empresa para o colaborador, de outro a personalização do que o colaborador precisa que a empresa mude para que ele se adapte, tá? Então, esse processo, ele é uma via de mão dupla, tá? Então, a organização se adapta ao colaborador e o colaborador precisa se adaptar à organização, tá? Normalmente não é isso que acontece. Tem empresa que ela fala assim, eu que estou te contratando, se vira aí para se adaptar a mim, tá? Isso é pensamento de empresa pequena, isso é pensamento de empresa que, às vezes, talvez tenha selecionado a pessoa errada, tá? Ou talvez não tenha bem descrito as suas metas, os seus objetivos, o seu planejamento, a sua característica, tá? Então, e essa adaptação é bem próxima do contrato psicológico, né? O que é o contrato psicológico? Ele é um entendimento tácito, ou seja, um entendimento meio que pré-acordado entre o indivíduo e a organização a respeito dos direitos e obrigações consagrados pelo uso que vão ser respeitados e observados em ambas as partes. Então, o entendimento explícito é aquele que está escrito na testa, desenhado assim, inclusive em contrato até, tá? Tácito é aquela coisa assim, meio que subentendido, aquela coisa assim que você não precisa ficar dizendo o que é toda hora, você já imagina que a pessoa saiba, né? Por exemplo, você não precisa ficar falando assim, fulano respira, fulano come, né? Porque já é tácito que ela vai respirar e que ela vai comer, tá? Ao contrário, na verdade, do contrato formal, o contrato psicológico ele não é escrito e muitas vezes nem é discutido ou esclarecido. E ela se refere a uma expectativa recíproca do indivíduo. A empresa está confiando em mim, eu vou ter que confiar na empresa, tá?
pelo princípio do que a gente chama de reciprocidade, né? Cada parte avalia o que está oferecendo e o que está recebendo em troca. Esse ponto é o que eu chamo a atenção de vocês, tá? Esse detalhezinho aqui, tá? Pelo seguinte... Ixi, deixa eu limpar aqui a tela aqui, peraí. Vou passar um destaca-texto aqui, que isso aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Lembra lá no processo de agregar pessoas que eu falei que às vezes a pessoa tem um currículo muito bom, ela é boa demais para aquele cargo, para aquela função? Ele respinga aqui, tá? Por quê? Se eu tenho um currículo muito bom, um currículo fodástico, desculpa a expressão. Ai, meu Deus, tá gravando. E o currículo é bom demais para essa função, se eu acho que eu tenho um currículo bom demais para esse cargo, eu vou me frustrar. E aí eu não estou recebendo um salário digno, não estou recebendo algo que eu acho justo como troca, e aí eu vou criar frustração e vou sair. Por isso, e se eu também tiver um currículo muito ruim, a empresa não vai querer me contratar, ela vai achar que eu menti, vai achar que eu não estou dando conta, e para ela também não está bom, tá? Por isso que, novamente, eu reforço que a gestão de pessoas é colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, não é nem tão fraca, nem tão boa demais, tá? Justamente para que você tenha esse equilíbrio, tá? E se desaparecer o sentimento de reciprocidade, a empresa acha que está pagando muito ou o funcionário acha que está ganhando pouco, ocorre uma mudança nesse sistema, ele entra em desequilíbrio e aí você acaba jogando fora o processo de agregar pessoas, tá? Então, as organizações precisam promover essa socialização a fim de integrá-los adequadamente à força de trabalho. E tem alguns métodos que tradicionalmente são mais utilizados, né? Ainda dentro do processo seletivo, atribuição do cargo, supervisor como tutor, né? Coloca uma pessoa junto ali, equipe de trabalho, programa de integração, entre outros, tá? Então, falando um pouquinho de cada um desses, bem rapidamente, tá? No processo seletivo, né, a socialização já se inicia lá na seleção, né? Então, ele já conhece o futuro da empresa, a cultura, os colegas de trabalho, o que ele vai desenvolver, porque ela trabalhou com a simulação, trabalhou com a questão da dinâmica de grupo, então ele já conheceu dentro do processo seletivo. Das atribuições do cargo, esse colaborador recebe as tarefas, tá, um pouco mais desafiadoras do que o normal, e aí se avalia se ele vai dar conta de proporcionar sucesso logo no início da carreira dele, tá? E aí, à medida que você vai apertando o cinto, você vai vendo se ele gradativamente vai assumindo e se desafiando em outras atividades mais complexas. E os novos funcionários, eles tendem a internalizar altos padrões de desempenho e expectativas positivas a respeito de recompensas resultantes de desempenho excelente. Então, o que significa isso? Quanto mais desafiador for a função e maior for o meu desempenho, maior eu acho que tem que ser a minha recompensa. Tá? O supervisor, como tutor, na verdade, colocar uma pessoa junto para acompanhar e vai guiando, e vai dando feedback sobre o seu desempenho. Né? Normalmente, essa supervisor como tutor funciona como piloto e copiloto do avião. Sempre as companhias aéreas colocam, às vezes, um piloto muito experiente com um copiloto pouco experiente. E aí ele vai repassando experiência, vai passando feedback do que é certo, do que é errado fazer, para ele ir conhecendo e se adaptando dentro da organização. A equipe de trabalho é você colocar a pessoa já inserida dentro de um grupo, tá? Você tem uma equipe e não uma pessoa só cuidando dele, tá? A equipe de trabalho dá um certo estranhamento no começo, mas depois acaba sendo mais reconfortante, porque parece que você tem um grupo de amigos ali que te apoia, tá? E a aceitação do grupo é que é a fonte de satisfação dessas necessidades, né? A aceitação do grupo é que vai dizer se foi bem sucedido ou não. E o programa de integração, normalmente ocorre com empresas muito grandes, tá? Geralmente é utilizado com empresas que trabalham com muita contratação, com contratação sucessivas, e aí às vezes ela até terceiriza esse programa, tá? E aí você faz meio que um treinamento, vídeo treinamento, prova de treinamento para a pessoa conhecer e se familiarizar com a linguagem da organização, a cultura, a estrutura, produto, serviço, missão, visão, entre outras coisas, tá?
A socialização organizacional constitui esse esquema de recepção e boas-vindas, né? Então, a socialização representa uma etapa da iniciação importante. E ela acaba reduzindo o tempo de adaptação do novo funcionário ao novo ambiente de trabalho, a fim de acelerar a sua produtividade. E, mais ainda, funciona como um elemento de fixação e manutenção dessa cultura organizacional. Então, pegando um exemplo de uma estrutura de um manual de orientação, ou manual do colaborador, tá? Então, isso aqui é como se fosse um roteiro, né, que você, como RH, vai apresentar para o seu colaborador. Todo mundo que entrar vai ter que passar por esse rito aqui. Então, mensagem de boas-vindas, história da organização, negócio, como é que começou, né? Vai falar um pouquinho sobre como ela enxerga os colaboradores para o futuro dela, né? Aí vem um quadro detalhado, né? Horário, a ausência, como que ocorre, como você justifica, quem que vai te supervisionar, quais são os benefícios especiais. Então, isso aqui é um exemplo, tá? Da socialização para as pessoas, é um roteiro, tá? E tem vários outros, pode ser adaptado, né? Esse programa pode ser alterado. E esse programa, essa socialização, na verdade, tá? Ele traz vários benefícios, tá? Reduzir a ansiedade, tentar reduzir a rotatividade, economizar tempo, porque se a pessoa já não se adaptou ali, então pode esquecer, né? Às vezes ela já, não, se eu tenho dificuldade com isso, eu tenho problema com aquilo, então ela já nem entra dentro da organização, tá? E falando um pouquinho, né, de cada uma, né? Dos programas de orientação. Um bom programa de orientação, ele é capaz de reduzir a ansiedade, que geralmente é provocada pelo receio de falhar no trabalho, tá? Então, esse programa de orientação, ele vai dizer para o colaborador, assim, aonde ele tem mais chance de se encaixar melhor, e aonde ele se sente mais à vontade. Por isso, reduz a ansiedade, tá? Ele visa reduzir o turnover, ou seja, a rotatividade, né? Por quê? Porque ele, muitas vezes, vai desviar aquele colaborador daquela ação principal da qual ele foi contratada. Ele vai servir como nivelador, como um botão de volume ali para ajustar a intensidade do trabalho, a responsabilidade do trabalho, e justamente vai orientar para que a pessoa não saia antes mesmo de começar ali o trabalho, tá? A questão de economizar tempo é justamente por isso, né? Porque você tenta corrigir quando dá tempo, né? Você não vai mandar embora e começar de novo um processo de recrutamento e seleção. Ele também desenvolve expectativas realísticas, porque por conta desse programa de integração, os novos colaboradores ficam sabendo o que se espera deles e quais os valores que a organização espera que sejam alcançados, tá? Muito mais do que os atrativos materiais ou financeiros, um dos aspectos que mais influenciam diretamente na satisfação das pessoas é a qualidade da comunicação dentro da organização. Então, parece importante para qualquer pessoa ter liberdade de expressão em sentir que é ouvido e capaz de mudar as coisas. Só que tem muita organização que nem sempre dá toda essa liberdade, tá? Eu já vi empresa que o funcionário votou no partido X ou no partido Y, e aí o dono da empresa era contra, pegou e mandou o funcionário embora, tá? Ou determinada empresa já anunciou que se votar no candidato XYZ ou na candidata ABC, vai mandar embora porque é do partido que o dono da empresa não gosta, sabe? Então, isso tem que se tomar cuidado, tá? Porque por mais que as empresas valorizam essa liberdade de expressão, ainda assim tem algumas empresas que não sabem lidar com a liberdade de expressão, tá? Porque ela quer que o funcionário seja um papagaio, fale aquilo que ela quer ouvir, tá? Então, em grandes empresas isso às vezes não acontece, muito raramente isso acontece, mas em empresas pequenas isso é mais comum de acontecer, tá? E quando a empresa passa esse clima de segurança, que ele pode discordar, que ele pode contestar, né? Que ele pode discordar da opinião dos superiores, isso acaba causando um certo conforto para o funcionário, tá? Por quê? Porque ele sente essa liberdade de falar. Lembra que eu falei nas primeiras aulas aquele exemplo
da faxineira que estava limpando a sala e ela deu a dica da pasta de dente, né, que para aumentar o consumo de pasta de dente bastava alargar a boca do tubo de pasta, né, porque ninguém passa pasta 2 vezes, só passa uma vez só. Então, se passar com um tubo mais grosso, vai gastar mais pasta, tá? Então, imagina se ela toma uma reprimenda, imagina se as pessoas desestimulam ela a falar, né? Tudo bem que ela estava ali mesmo, ela não foi estimulada a falar, mas ela foi tão proativa que ela falou e deu uma ideia que foi genial e que até hoje é super usada na indústria, tá? E aí, não são todas as organizações que são adeptas a essa liberdade, esse tipo de mudança. Geralmente são aquelas organizações mais que adotam o modelo Y do McGregor, né, aquele modelo mais orgânico, mais livre, de corresponsabilidade, de coworking ali, tá? E coworking é um trabalho em equipe, né, uma coparticipação. E uma das técnicas administrativas muito utilizadas nos últimos anos dentro da gestão de pessoas é uma técnica chamada de empowerment, né, ou empoderamento, se a gente for traduzir, tá? O empowerment é uma palavra em inglês que o seu significado é universal. Pode ser chamada de empoderamento, né, e trata-se de um certo poder, autoridade, responsabilidade às pessoas a fim de tornar elas mais proativas dentro da organização. Então é como se você desse poder para que a pessoa se sentisse mais confiante, para que ela se sentisse mais respeitada, para que ela tivesse mais liberdade de falar e agir, tá? Então, para que ela se sentisse mais capaz de liderar. Então, é para dar poder, dar autoridade, dar confiança, né? Dar importância. Do ponto de vista da liderança, né? Serve para orientar as pessoas, abrir novos horizontes, avaliar desempenho, proporcionar feedback. Do ponto de vista da motivação, né? Motiva as pessoas, incentiva a falar, incentiva a fazer crítica construtiva, né? Festejar o alcance de meta, de resultado. E do ponto de vista do desenvolvimento, desenvolver competência, treinar talento, compartilhar conhecimento, criar vencedores, entre outros pontos, tá? Então, esse empoderamento, ele tem essa relação, né, com poder, motivação, liderança e desenvolvimento, e ele serve justamente para dar esse alto grau de confiança para os colaboradores, né? Então, trata-se de uma mudança cultural, uma transformação no comportamento das pessoas que passam a ter mais autonomia e iniciativa pessoal nas atividades, ao contrário da regra tradicional, em que alguém manda e ele obedece, tá? E que acaba inibindo e impedindo, muitas vezes, a realização, a autorrealização das pessoas, com base na pirâmide de Maslow, que a gente deve falar em outra aula, tá? Então, em resumo, com o empowerment, o empowerment torna as pessoas parceiras da organização. Volta de novo lá na aula 2 também nossa, que a gente falou de recursos como pessoas como recursos e pessoas como parceiros da organização. Então, essa é a grande pegada da gestão de pessoas, tornar as pessoas empoderadas, tornar as pessoas parceiras, corresponsáveis pela gestão e pelo o papel que elas desempenham ali dentro para se alcançar os objetivos organizacionais, tá joia? Então, com isso, eu termino a nossa aula de hoje, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre modelagem do trabalho. Eu não dividi a aula de hoje, porque ficou com 1h10, 1h10 só, tá? Então, para não picar muito a aula, não ficar com uma de 50 e outra de 20, 25 minutos, eu decidi tocar ela inteira um pouquinho mais do que o normal de hoje, tá certo? Quanto ao questionário, eu já publiquei as notas, então a nota 1 já está lá, tá? Depois eu preciso entrar em contato com, acho que 3 alunos, que eu não sei se teve problema no envio do questionário, que acabou ficando com nota 0, e outros 2 alunos que não responderam, não acabaram não enviando nenhuma das respostas, tá? Mas aí, no final da disciplina, só que eu vou abrir uma segunda chamada de atividades de quem perdeu, para tentar recuperar parte das notas, tá? De quem ainda não fez. E lembrando que está aberto também, deixa eu só pegar aqui, eu preciso conversar, deixa eu ver aqui, com o Carlos Eduardo depois, deixa eu ver, Carlos Eduardo, a Gisele, Joslaine, Kátia, e a Milena. E também o Wagner e o Marcelo que não fizeram, tá? Que não foram tão bem.
O restante tá na média, um pouco acima da média ali, tá com nota boa. E depois eu vou ver alguma coisa aí para recuperar quem perdeu. A atividade 2, né, uma atividade em grupo, já está, acho que, disponível para download, e vocês vão ter aí mais ou menos uns 10 dias, até dia 9 de novembro, para responder as perguntas do caso em grupo e postar. Bem simples também, não tem nada de complexo nessa atividade. Tá joia? Então, vou parar aqui a gravação e abrir para perguntas, né, caso vocês tenham também.